Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, gente. Aleluia. Vocês estão bem? Aleluia. Esse é o propósito de Deus, que você esteja bem, amém? Ei. Aí, estão me ouvindo aí legal agora? Glória a Deus. Aleluia. Doris ministrando aqui. Eu falei até com Camila, tem uma canção que eu gosto muito. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. E eu lembro daquela mulher cantando, aquela americana, e eu chego a estremecer. Porque o que ela está dizendo realmente é algo verdadeiro. E ela canta debaixo de uma unção, de uma autoridade fora do comum. Então há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Sabe, irmãos, tem músicas que vêm na hora certinha que você precisa ouvir. O Senhor põe canções nos nossos lábios, põe canções nos nossos corações. E isso muda o rumo da nossa história. Muda caminhos que a gente estava pegando e nos faz converter novamente. A pastora colocou uma música no grupo, eu não sei quantos ouviram aquela música com imagens lindas e maravilhosas ali da criação do nosso Deus. E aquela música veio em um momento assim cirúrgico na minha vida. Eu quero louvar a Deus pela vida dela, por ter esse direcionamento. Depois ela colocou de novo e eu aconselho você, escute. Escute aquela canção. Amém? Viemos falar de Cristo, viemos falar do Evangelho. Amém? É só disso que eu sei falar. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa reunião poderosa. Por curas, milagres, sinais, maravilhas que vão acontecer aqui hoje, Pai. Já foi quebrado muita coisa no coração do meu, mas eu tenho certeza, Senhor, que coisas maiores irão acontecer aqui hoje, Pai. Eu tenho certeza, doce Espírito, que o Senhor vai agir em nosso meio, vai tratar nossos corações, vai curar muita coisa aqui hoje, Pai. Vai nos dar uma palavra rema para as nossas vidas, nos dar uma palavra que vai direcionar nossos caminhos, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. Obrigado por nossos olhos abertos aqui hoje, Senhor. Eu te agradeço, Espírito Santo, fique à vontade. Espírito Santo, seja livre aqui nessa reunião. Livre em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, quem estão lendo o livro de Efésios? A carta. Está em Provérbios ainda? Não, está em Efésios. Ah, eu ouvi a voz assim do além, aí eu falei, de onde veio essa voz de Provérbios? Mas eu tenho lido novamente a carta aos Efésios e tenho extraído revelações poderosas daqui, irmãos. Tenho extraído coisas maravilhosas daquela carta. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí na carta aos Efésios. Está sendo bem lido aqui esses últimos dias. Efésios capítulo 1. Capítulo 1, verso 15 em diante. Adriele ali, oh, glória a Deus. Bom, Adriele. Efésios capítulo 1, verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. A fé e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Deixa eu encostar isso aqui mais para frente um pouquinho. Muito longe de vocês. Vamos lá. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Volte. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança. Repete comigo, herança. Da sua herança nos santos. Vamos lá. Paulo está dizendo aqui, olha, eu peço a Deus que Ele conceda a vocês, que Ele dê a vocês, no momento que vocês pedirem, espírito de sabedoria e espírito de revelação, no pleno, no perfeito, no completo conhecimento dEle mesmo. Olha que incrível isso. Espírito aqui não é simplesmente um fantasma, uma coisa abstrata, não.
ele está dizendo de uma condição mental, de uma condição de decisão do homem, da humanidade. Muita gente chama de gênio, né? Fulano ali tem um gênio manso, fulano ali tem um gênio forte, fulano ali tem um... Não, você tem o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Paulo fala a Timóteo, ele diz: eu não vos dei espírito de medo, mas espírito de poder, amor e autocontrole, moderação. Então é uma condição da vida do homem, é um estilo ali de vida, é algo que influencia na decisão do homem, nas tomadas de decisões, na maneira como ele pensa. E ele diz: eu rogo ao Pai, para que Ele vos conceda, para que Ele dê imediatamente a vocês, no momento que vocês pedirem, o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. E não é qualquer sabedoria, não é qualquer revelação, mas é espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dEle, de Deus mesmo. Para que você ande na sabedoria de Deus e na revelação de Deus, no que Ele tem, do conhecimento dEle sendo transmitido para você. Essa é a oração do apóstolo Paulo acerca dos irmãos de Éfeso, acerca de nós, que éramos gentios. E ele diz: no pleno conhecimento dele, ou seja, não ande mais enganado. Ande da maneira como Deus pensa. Pense da maneira como Deus pensa. Veja como Deus vê. Dados a nós espírito de sabedoria, espírito de revelação. A sabedoria, não a sabedoria desse mundo. Paulo fala lá em 1 Coríntios 1 que ele humilharia a sabedoria humana, a sabedoria deste século, a sabedoria desses homens. E ele diz: nós pregamos a Cristo. Muitos procuram sabedoria, muitos procuram poder, mas nós pregamos a Cristo, a esse crucificado, né? Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Olha que negócio. Um Deus vir morrer na condição humana e depois ressurgir, isso é loucura. Aí ele diz: mas para os que são chamados, nós pregamos a Cristo, tanto para judeus como gregos. Nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Existem duas coisas reveladas aqui: poder de Deus e sabedoria de Deus. E ele continua na carta aos Efésios, depois de sermos repletos desse espírito de sabedoria, desse espírito de revelação. Veja o que Deus está querendo. Deus está querendo que nós não sejamos enganados. Não vivamos mais em trevas, porque você viver sem conhecer, você viver sem o conhecimento, você vive em trevas. Você vive em densas trevas. E ele diz: baseado no espírito de sabedoria, no espírito de revelação, no pleno conhecimento de mim mesmo, eu vou conceder para vocês isso. Isso é o que Paulo está dizendo. Aí ele diz no 18: iluminados os olhos do vosso coração. Ou seja, trazido à luz a maneira como você vê, a maneira como você entende. Iluminados os olhos do vosso coração. Olha o que ele está dizendo: clareza chegando para você, discernimento chegando para você, uma maneira de entender as coisas através da luz, através do entendimento, através da clareza. Tudo que ele está dizendo aqui vou tirar vocês das trevas, vou tirar vocês da ignorância, vou tirar vocês da obscuridade, da falta de entendimento e trazer vocês para a luz, para que toda decisão que vocês tomem sejam baseadas na luz, na clareza. Abertura de olhos. É isso que Paulo está orando para que Deus conceda aos irmãos de Éfeso. E eu creio que já concedeu a nós. Nós oramos por isso várias vezes. Nós temos isso, isso é propriedade nossa. Temos que crer dessa forma. Esse ventilador está uma bênção. Iluminados os olhos do vosso coração. Vocês entenderam isso aqui? Estando clara a sua maneira de decidir. Você não tem mais só uma ótica, você tem agora a ótica de Deus. E você decide agora baseado na maneira que Deus vê, na maneira que Deus te revelou. Entendeu? Você não tem mais um partido apenas. Eu não sei vocês, mas no meu primeiro voto, foi o voto mais feio que eu já dei na minha vida. O mais, para não dizer outra palavra aqui, mais fedorento que eu já dei. Votei em partidos de esquerda, não vou mentir para vocês. Mas votei na ignorância.
Não sabia o que era comunismo, não sabia o que era socialismo, não sabia de nada disso. A escola não me ensinou, que a gente sabe que não ensina. Hoje, iluminados os olhos do meu coração, jamais votaria num partido desse. Vocês estão entendendo? É só um exemplo, um modelo. Ou seja, nós não temos mais apenas uma ótica da lei, do judaísmo. Nós não temos mais apenas essa ótica. Nós temos uma revelação. Nós temos o nosso coração, os nossos olhos, a maneira como nós vemos e entendemos, iluminados pela luz de Cristo. Amém? Então vamos lá. Para saberes a esperança do seu chamamento, para saberes qual a expectativa do bem que há no chamado de Deus para a salvação. É isso que Paulo está dizendo. Espírito de sabedoria, espírito de revelação, iluminados os olhos do vosso coração, para vocês saberem, perceberem o que há de bom a se esperar no chamado de Deus para a salvação. Você compreende isso? Paulo está dizendo, olha, há algo poderoso a ser revelado para você, e está dentro do chamado de Deus para a sua vida a respeito da salvação. Cara, tá isso aqui. É que vocês não viram, irmãos. Oh, aleluia. Isso é bom, viu, Thaís? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais, irmãos. Qual a esperança do seu chamamento? Esperança, irmãos, é isso que eu disse, expectativa do bem. Quando você espera algo de bom, você está esperando algo de bom daquilo. E quando você espera algo de ruim, isso é medo. Mas quando você espera algo de bom, isso é esperança. Do seu chamamento, do chamamento de Deus. Muita gente confunde isso aqui. Você espera acerca do seu chamamento, do que eu fui chamado para fazer. Não, você espera de bem acerca do que Deus te chamou. Deus te chamou para a salvação. Vamos lá? Qual a riqueza da glória da sua herança? Qual a riqueza da glória da sua herança? Quantos têm uma herança aqui? Quantos sabem que tem uma herança aqui? A gente viveu uma herança. A gente viveu uma herança. E viveu sem nem saber que estava vivendo. Mas hoje Deus diz que tem uma glória, e uma glória rica, em uma herança preparada para nós. Não é qualquer glória, não é qualquer herança. Eu não estou falando de herança aqui de bilhões, de carros, de motos, de muito dinheiro na conta. Estou falando de uma herança que vai além disso tudo. Isso tudo é bom e eu quero para a minha vida. Mas eu não estou falando só disso. A Bíblia não fala só disso. Qual a riqueza da glória da sua herança dos santos? A herança de Deus. Uma herança que Ele disponibilizou para nós. E Ele colocou em nós essa herança. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Ele está sempre dirigindo a Deus. O que Deus está fazendo em prol da humanidade. Do chamado dEle para a salvação, da herança dEle nos santos. Olha que incrível isso. Não tem nada a ver comigo, com você. Tudo parte lá de cima. Tudo parte dEle. Tudo vem dEle. E qual a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo. Olha que negócio, irmãos. Tudo isso baseado no Espírito de sabedoria, de revelação, iluminados os olhos do nosso coração, para sabermos isso tudo. Sem revelação, sem a sabedoria de Cristo em nós, a gente não usufrui disso, a gente não descobre isso. Mas dado a nós tudo isso que Paulo orou aqui, clareza, espírito de sabedoria, espírito de revelação, nós descobrimos a suprema grandeza do seu poder, para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo. A Bíblia disse aqui de uma herança. Paulo fala de uma herança que foi colocada nos santos, em mim, em você. Quantos são santos aqui? Não tenha medo de falar, não, eu sou santo, você é santo.
E não tem nada a ver com o seu comportamento, não. Tem a ver de como Deus separou você para Ele. Santo é isso. Seu comportamento é outra história. Seu comportamento tem a ver com quanto você vive com Deus e se parece com Ele. Quanto você se entrega a Ele. Mas a questão de você ser santo, Paulo não julgou o comportamento de Éfeso. Lá depois, em Apocalipse, vem uma foiçada na igreja de Éfeso. Que não vivem amor, que vocês deixaram o primeiro amor. Mas Paulo aqui não julgou a igreja de Éfeso acerca dessas coisas. Ele disse nos santos, aos santos que estão em Éfeso. Ele abre a carta já assim. Escreva aos santos que estão em Éfeso. Então vamos entender isso aqui, amém, irmãos? Não largar de bestajada. Nós somos santos. Somos separados para Deus. Isso não estou falando de nosso comportamento, somos perfeitos em comportamento, não. Nós somos separados para Deus. Pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso é ser santo. Ou você é igual os lá de fora? Amém? Ai, Senhor. Da glória da sua herança nos santos. Veja bem, temos uma herança. Não temos? A Bíblia não diz isso? Então vamos descobrir que herança é essa? Mas ele diz, e qual a suprema grandeza? Não para só na herança. Ele diz, qual a suprema grandeza do seu poder? Do poder que há nessa herança. Está falando da herança. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Há um poder contido nessa herança. E esse poder foi eficaz em Cristo Jesus. Ele se tornou eficaz em Cristo Jesus. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Existe uma herança em nós, e o poder nessa herança foi eficaz em Cristo, se tornou eficaz através de Cristo Jesus. Vamos chegar lá. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar ou se estabelecer à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, de todo domínio, acima de todo nome que se possa referir, não só lá naquela época que foi escrita, mas hoje, agora. Amém, irmãos? E ele colocou todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O entregou à igreja. Está falando de uma herança. Está falando de um poder que há contido nessa herança, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o fez assentar à direita de Deus, e pôs tudo debaixo do nome dele. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, que é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não se perca não, fica comigo aqui, amém? Palavrinha clichê de alguns lugares. Glória a Deus. Capítulo 15 até o capítulo 23. Abertura de olhos. Sabedoria, revelação, entendimento. Para entendermos uma herança que temos, que Deus nos deu, e o poder que há contido nessa herança. Capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele começa a distinguir, ele começa a detalhar o que é essa herança. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A indução, a mente, a decisão, o poder de pensamento que atua nos filhos da desobediência. O espírito. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós. Mesmo sem nunca ter matado, sem nunca ter roubado, sem nunca ter falado palavrão, sem nunca ter adulterado, sem nunca nada disso. Ele diz, todos nós
andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você lembra que eu falei aquele dia que eu preguei? Que nós deixamos de ser um espírito que governava sobre o corpo e a mente e os pensamentos, e passamos a viver apenas o homem natural com as suas vontades naturais. E ele diz na carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, grava essa palavra, por natureza. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Você lembra que eu falei que a gente viveu uma herança? Mesmo sem a gente querer. Perdão. Uma herança cujo o seu critério era a maldição. Essa era a herança que nós vivíamos, deixada por Adão. E não tinha nada a ver comigo e com você. Não tinha nada a ver com nossos erros, com nossos comportamentos errados. Tinha a ver com uma herança. Tu já imaginou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Meu pai tem uma casa. A casa é alienada ao banco. Um exemplo. E meu pai morre. E lá na cláusula lá que tinha no banco, diz que se ele morresse sem quitar a dívida, o banco viria e colocaria a casa em leilão. E eu morava com ele. No momento em que ele morre, o que é que acontece? Eu vou morar onde? Debaixo da ponte. Isso é um exemplo, viu, irmãos? Se ele morre e eu moro com ele, e a herança que era para ser uma bênção, se tornou uma maldição. E eu obrigatoriamente vou viver aquela herança. Claro que uma pessoa pode trabalhar e pode alugar uma casa, mas é um exemplo. Amém? E essa foi a herança que Adão deixou para nós. Uma herança de maldição. Jesus certa vez estava caminhando, eu não me lembro onde é, deixa eu ver aqui. Em João, se eu não me engano, capítulo 8. 8 não, 9. Para mim esse texto é um texto, um dos mais poderosos acerca do Evangelho. João, capítulo 9. É um dos textos mais tops assim, acerca da revelação do Evangelho aos gentios, da clareza espiritual. Você quer ver? Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Você já fez essa pergunta alguma vez? Quem pecou para me andar nesse estilo de vida que eu ando? Será que foi eu? Será que foi meus pais? Será que é uma maldição que eu carrego? Quem pecou para me estar nessa tribulação? O que é que eu fiz para merecer? Fizeram essa mesma pergunta: o que é que ele fez? Ou o que é que os seus pais fizeram para que ele merecesse nascer cego? Foi essa pergunta que aqueles caras fizeram para Jesus: mestre, quem pecou? Este pecou ou seus pais para que nascesse cego? Eles tinham um entendimento de que havia maldições hereditárias, que Deus visitava a transgressão do pai até a quarta, sei lá quantas mais gerações. Aí eles perguntam: quem pecou, mestre? Esperando Deus falar: rapaz, acho que foi os avós dele que fez isso, fez aquilo, e ele nasceu cego. Aí respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Poxa, era anjo? Eram anjos aqui na terra que nunca pecaram? Os pais deles? Eram homens santos, celestiais? Eram Jesuses que nunca pecaram? Mas foi o que Jesus respondeu para os homens: nem ele pecou. Ou você acha que ele nunca murmurou? Oh, miséria de vida que eu ando, mendigando, por quê que eu nasci cego? Você acha que ele nunca murmurou na vida dele da condição de vida que ele estava vivendo? Mas Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais pecaram.
E agora? Mas foi para que se manifestasse, se tornasse manifesta nele as obras de Deus. Aí muitas pessoas falam, né? Tá vendo aí, você está doente, é para a glória de Deus. Ou Deus colocou essa doença para Ele mesmo glorificar o nome dele. Olha que doidice, né? Mas eu já ouvi isso várias vezes, principalmente em hospitais. Para que se manifeste nele as obras de Deus, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, ou enquanto há luz, enquanto há clareza. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Siloé significa o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu mesmo. Olha o que aconteceu aqui, irmãos. Jesus chega para um cara cego de nascença. As pessoas perguntam quem pecou, ele diz: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. E depois disso ele diz que é necessário que ele trabalhe durante o dia, que ele trabalhe na luz, no entendimento. Vou no passo a passo aqui. Ele diz: quem pecou? Essa pergunta exclua da sua vida. Onde eu tenho errado? Por que está acontecendo isso? Quem pecou? Por que eu pequei onde? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Isso são palavras de quem acusa, do acusador. Ele coloca essa pergunta, essa indagação nos nossos corações e nossa mente. Ele é quem faz esse tipo de pergunta, tentando nos condenar e nos acusar. Mas Jesus diz: não, ele não pecou, nem seus pais pecaram. O que ele traz no seu corpo, nos seus olhos, desde o nascimento, é uma herança de maldição, uma herança deixada por Adão. Na herança de Adão a enfermidade, na herança de Adão a desgraça, na herança de Adão a morte. Ele traz no corpo dele uma herança. E ele diz: foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Se tornasse visível, manifestar é isso. Se tornar visível nele as obras de Deus. Ou seja, num cara que nasceu cego de nascença, por trazer no seu corpo a herança adâmica, se manifestasse nele, através de Jesus Cristo, as obras de Deus. Em Gálatas diz que que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, destruir as obras do diabo. Veja bem, por que Jesus disse nem ele pecou, nem seus pais pecaram? Porque Jesus sabia que havia uma herança. Em Romanos capítulo 5 fala bem claramente sobre isso. Romanos capítulo 5, olha o que diz aqui. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você entendeu isso aí? Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A vida que nós vivíamos outrora, como foi dito em Efésios, não tinha nada a ver comigo e com você. Tinha a ver com uma herança. Porque se Adão pecou, e Adão foi o primeiro homem, logo todos nasceram
cegos de nascença. Todos nasceram sem a capacidade espiritual de enxergar uma salvação, de enxergar outra condição de vida. A condição que nós tínhamos em mente era a condição do pecado. Nós nascemos, Davi fala sobre isso, em pecado fui concebido. Havia uma herança para nós em Adão, a qual nos fazia viver nesse estilo de vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Mas existe uma herança muito mais rica preparada para nós. Existe algo muito mais poderoso preparado para nós, para mim e para você. Nessa herança de Adão havia maldição, havia dor, sofrimento. Nessa herança de Adão havia morte, havia juízo, havia condenação, havia o pecado trazido à tona. Quem pecou? Na herança de Adão, no mesmo capítulo 5, diz que quem reinou foi a morte. Na herança de Adão, no mesmo capítulo 5, diz que o que havia para nós era juízo e condenação. Na herança de Adão, o que havia para nós era a condição simples e medíocre de pecadores, de separados de Deus. É o que está aqui em Romanos 5. Mas na herança que temos em Cristo Jesus, nós reinamos, e reinamos através da vida abundante que Cristo veio nos dar. 5,17. Se por meio de um só homem entrou a morte passou a reinar. Se pela ofensa de um só homem a morte passou a reinar, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Não é só reinarão nessa existência, reinarão enquanto estão vivos aqui o seu corpo, não é só apenas isso, reinarão em vida zoe, reinarão com a vida de Deus, reinarão com aquela vida que tinha no jardim, quando foram criados à imagem e semelhança de Deus, em espírito. Eles reinarão nessa vida, por meio de Cristo Jesus. Se havia condenação e juízo para nós naquela herança adâmica, hoje a Bíblia diz que por um só ato de justiça, veio a graça de Deus, para a justificação que dá essa vida zoe, que dá, que entrega, que concede a vida. Se em uma era juízo e condenação, na outra a graça vem para trazer a justificação e para trazer a vida. Tira você do império das trevas e coloca sobre o reino do Filho do seu amor. Se lá, na herança de Adão, era uma condição de pecador, afastado, separado de Deus, porque a Bíblia diz que vossos pecados fazem separação entre Deus e os homens. Essa era a condição da herança de Adão. Veja que Deus está traçando um paralelo. Paulo está traçando aqui uma diferença, uma comparação entre duas heranças, entre dois estilos de vida. Se lá você era pecador, aqui você é justiça de Deus. Eu tenho certeza que tem lugares que uma palavra dessa faria muita gente pular da cadeira, porque eu já preguei em alguns lugares assim, que isso é novidade para as pessoas, porque não receberam o espírito de sabedoria, de revelação, não têm os seus olhos iluminados, enxergam apenas por uma ótica, lhe dão apenas lei, lhe dão apenas juízo, condenação, pecado. Mas na herança que temos, não é isso que ministramos. Ministramos um reino que é um reino regido pela vida de Deus. Ministramos a justificação pela graça de Deus, não por nossas obras, mas pela graça dele, que nos faz viver essa vida zoe. E ministramos uma nova condição, pela obediência de um só homem. Muitos passaram a se tornar justos. Aí termina o texto, diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é o Evangelho. Isso é a herança
que Ele colocou nos santos e que o poder do Espírito Santo testifica. Eu tenho certeza que o Evangelho sendo pregado, o Espírito Santo testifica a mensagem dele. Aleluia. Ah, irmão, se vocês soubessem. Pastora sabe, né, pastora? Que o que temos que falar aqui não é nosso achismo, nossos pensamentos, nossas ideias. Ah, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Temos que falar aqui é o Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então existe, irmãos, uma vida disponível para nós. Não uma existência apenas, mas uma vida. Paulo disse: se a minha esperança é apenas para essa vida, para essa existência, eu sou dos mais miseráveis dos homens. Existe uma vida. No Evangelho existe uma vida que é capaz de mudar tudo, capaz de mudar qualquer situação. Mas essa vida é recebida quando creio no Evangelho. O poder do Evangelho está na vida de Deus liberada a todo aquele que crê. Vamos continuar a leitura de Efésios aqui. 2. Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Eu estou falando a vivos aqui, irmãos? Eu estou falando a vivos, irmãos? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha, irmãos, a guerra espiritual que temos, acho que Júnior até já pregou sobre isso aqui. A guerra espiritual que temos é combater não as pessoas, não o Chucaveira, não Pombagira, ou Satanás que o parta. A guerra que nós temos é destruir o espírito que atua nos filhos da desobediência, o espírito que influencia essas pessoas a viverem em pecado, que é a ignorância. A guerra espiritual que temos é ministrar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. É chegar junto com o Espírito Santo e dizer: ei, você é salvo pela graça, não depende das suas obras, não depende do que você fez, o seu comportamento não diz quem você é, mas uma herança de Adão te colocou nessa situação. E ei, tem uma herança nova para você, deixada por Deus, e está no Evangelho de Jesus Cristo. Você crê? Quer sair da morte para a vida? Quer sair da condenação para a justificação? Quer sair desse estado de pecador, afastado, longe de Deus, para justo, amigo de Deus? Quer? Então receba. A guerra espiritual está aí, porque nele atua um espírito. E a palavra de Deus, as palavras que Jesus tem nos dito, são espírito e são vida. Aleluia. Não é o seu muito jejuar que vai quebrar o coração daquela pessoa. Não é a sua guerra travada de madrugada que vai quebrar o coração daquela pessoa. Isso vai fazer você se parecer mais com Deus, porque você está com Ele. Mas o que vai mudar o coração da pessoa é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Não é conversa fiada, não é mentira, oba-oba. É o Evangelho de Jesus Cristo. Não é: você é pecador, você vai para o inferno. Não, você está em uma situação que não é para você estar, não. Deixa eu te explicar aqui, olha, existe uma herança
para toda a humanidade. Toda a humanidade já viveu isso ou está vivendo isso. E é uma herança do primeiro homem. Mas existe outro homem que veio e por um só ato de justiça mudou essa herança, nos deu condição de viver outra herança. E Jesus foi lá naquele homem, depois de esclarecer que não tinha nada a ver com ele, era uma herança que ele carregava no corpo dele, cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos dele. Quando eu lia esse texto aqui, irmãos, toalhinha é bom, viu? Quando eu li esse texto aqui, eu achava que lodo era o lodo que eu conheço, aquele trem verde que dá na água. E eu fui buscar um estudo melhor sobre essa palavra. O lodo é nada mais nada menos que barro. Um barro, Jesus fez um barro. Passou nos olhos dele ali o barro. Falou, vai lá e lava-se no tanque de Siloé. Jesus pegou a humanidade, passou nos olhos daquele homem e disse, pegue a sua humanidade, pegue a sua natureza humana, pegue a sua natureza caída, pegue aquilo obrigado, Rosa, pegue aquilo que é inerte, aquilo que é de Adão, pegue ele e vá no enviado e lave lá no enviado. Você está entendendo isso, irmãos? Pegue o barro, pegue a sua natureza humana, pegue quem você é em Adão, tome uma decisão, se levante e se lave em Jesus Cristo. E aquele homem foi lá, lavou seus olhos no tanque. E a Bíblia diz que se lhe abriram os olhos, aquele que era cego de nascença passou a enxergar. Aleluia! Glória a Deus, isso é o Evangelho, irmãos. Quando você descobre a sua humanidade, quando é revelado para você a velha natureza e tudo que ela carrega, o barro, o velho homem, quando é exposto a você isso, e agora você decide lavar-se. A Bíblia diz em João 3, 16, 17, que Deus amou o mundo, que deu seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não viva uma condição de vida desprezável, desprezível, mas tenha a vida dele mesmo habitando em você. E a Bíblia diz, porque Deus não enviou Jesus ao mundo para julgar o mundo. Aí agora aquele homem vai lá, no tanque, chamado o enviado, chamado Jesus Cristo, com a sua humanidade, com aquilo que não produz fruto nenhum, que não produz resultado nenhum, e diz assim, eu quero me lavar em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, irmãos. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Olha o que ele diz no texto, enquanto estou nesse mundo, eu sou a luz do mundo, e eu trabalho de dia. Quando você chega a Jesus Cristo, o dia se clareia na sua vida, seus olhos espirituais são abertos, a sua vida espiritual é devolvida a você, é regenerada. E foi isso que aconteceu com ele. Quando ele lavou, irmãos, a sua humanidade, o seu velho homem ficou em Jesus. Quando você se entrega a Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. O seu velho homem fica lá, é absorvido pela força, pela energia de Jesus Cristo. E o que fica em você são apenas a sua visão espiritual aberta, os seus olhos abertos, a sua nova vida. O que aquele homem teve, irmãos? Ele teve uma nova vida. De cego de nascença, de mendigo, de pobre, de miserável. Agora ele passou a ver, enxergar. Ele foi para a casa dos seus pais sem precisar voltar para aquele lugar de mendigo. Essa é a situação que muitos vivem, em um lugar de mendigo. Vão para a igreja atrás de uma rosa, vão para a igreja atrás de uma vassoura, vão para a igreja atrás de um feijão, lugar de mendigo. Quando Jesus quer abrir os nossos olhos espirituais, nos dá uma nova vida com Ele, em comunhão com Ele, com poder de decisão baseado naquilo que Ele nos passou, do conhecimento dEle mesmo.
Aleluia. Glória a Deus. E os seus olhos são abertos. E as pessoas perguntam agora: é ele mesmo? Oxe, só parece com ele, mas não é ele não. Aí ele fala: sou eu mesmo. E depois, irmãos, segue o texto. Depois eu gostaria que você lesse e comparasse aquilo com a vida que nós temos hoje, comparasse aquilo com o Evangelho. Depois que você nasce de novo, depois que sua vida espiritual é devolvida, a vida Zoe de Deus é devolvida a você, a glória de Deus é restabelecida em sua vida. Depois que isso acontece, irmãos, você passa pela religião, você passa pela religiosidade. A religiosidade, os dogmas, os sofismas, eles vêm provar o seu coração. Foi assim que aconteceu com aquele homem. Chamaram ele, interrogaram ele, depois chamaram os pais dele, interrogaram ele e os pais. Os pais falaram: ele é de maior, ele responde por ele. Quando você se torna de maior, irmãos, quando você se torna maduro, porque você viu Jesus, porque o milagre alcançou a sua vida, o milagre de uma nova vida chegou para você. Quando você vê Jesus, você é um filho maduro. E aquele homem passou pela religião. Ele disse: quem não vê é vocês. Eu sei que ele pecador ou não, tendo pecado ou não, ele me abriu os olhos. O homem falou: olha, esse negócio de pecado, não quero saber disso mais. Foi isso que ele tratou com os religiosos, porque a religião vem exaltar novamente o pecado. Os fariseus chegaram para ele e disseram: olha, dê glória a Deus. Diga que foi Deus que te curou, porque esse homem é um pecador miserável. Ele falou: se é pecador, não sei, eu sei que ele me abriu os olhos. Não quero saber de pecado, fica com seus pecados para lá. Eu quero saber que eu vi Jesus e ele me abriu os olhos. Ele passou pela religião. A religião expulsou ele. Dê glória a Deus se a religião te expulsar, irmãos. Saia glorificando a Deus. Depois que a religião expulsou ele, que ele passou pela aquele crivo da religiosidade, Jesus apareceu de novo e disse para ele: você crê no Filho unigênito de Deus? Ele diz: me fale quem é, Senhor, para que eu creia. Ele disse: sou eu mesmo, que você vê e que ouve agora. Ele falou: eu creio. Aleluia. Jesus vem tratando ali, irmãos, com toda a nossa vida, com toda a nossa existência. Ele diz: olha, não olhe para os seus pecados, não olhe para o que você é nesse corpo, nessa natureza. Olhe para o que eu fiz em você no Espírito. Olhe para o que eu fiz em você através da nova vida que eu lhe dei. E o seu comportamento vai mudar. Porque um erro seu, um erro só, um errinho, é suficiente para Satanás entrar, trazendo à tona todo o pecado, toda a velha natureza, toda a condenação. E aí, se você ir por esse caminho, você entra no caminho da religiosidade, você entra no caminho de Satanás, da velha natureza, da velha herança. Amém, irmãos? Eu gosto de pregar domingo, porque domingo tem hora para acabar, né, pastor? Vocês querem ir embora já? Não? Glória a Deus. Olha, irmão, esse negócio de pregar com horário, eu fico meio aperreado. Desculpa, pastor, se eu passar do horário. A senhora me ama mesmo, eu sei que me ama, ela tem uma declaração de amor para mim ontem. Glória a Deus. Então, irmãos, leia esse texto em casa com atenção e você vai ver o mistério do Evangelho revelado ali, a herança poderosa revelada ali para nós. Amém? Abra a sua Bíblia em Tito. Eu quero endossar um pouco isso. Diz assim, Tito, capítulo 3. Valeu, crente. Curada toda. Hoje você corre aqui dentro, viu? Prepara. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores ou causadores de polêmicas, não cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Aí diz assim, pois nós também outrora, a mesma fala aos Efésios, nós também outrora, diga outrora, antes, em outro tempo, em outra dispensação, éramos nécios,
desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, olha o que ele disse aqui, nós éramos. Em uma herança, nós vivíamos assim. Em uma natureza, nós vivíamos assim. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Evangelho. Velha natureza, nova natureza. Essa é a proposta do Evangelho, não existe outra. Não existe venha para ter carro, venha para ter casa, venha para o seu casamento, venha por isso, venha por aquilo. Não. Venha para a vida, Zoe de Deus, habitar em você. Isso tudo é consequência. Não sou contra isso, já disse. Mas isso tudo é uma consequência de quem descobre a sua herança. Quem descobre o Evangelho, quem descobre o poder contido no Evangelho. Isso tudo é uma herança. E Deus nos deu essa herança. Deus colocou em nós essa herança. Esse poder. E nós precisamos manifestar esse poder. Não é mais uma opção. E se você entender como condenação, fica a seu critério, mas isso é uma obrigação, é uma condição, nós precisamos, nós necessitamos de manifestar o poder que há no Evangelho. Urgente. Porque nós já fomos capacitados, Thaís. A Bíblia diz aqui que o Espírito Santo de Deus foi derramado em nossos corações. Sabe, irmãos, a gente passa coisas algumas vezes e Deus nunca deixa a gente despreparado. Há uns dias atrás, Deus tem ministrado fortemente no meu coração acerca do Espírito Santo. Deus tem trazido à lume essa revelação novamente. Coisas que eu descobri quando eu comecei a ler o livro de David Robson anos atrás. Muitos anos atrás. Aquele livro de Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. E Deus tem ministrado coisas acerca do Espírito Santo. Tem trazido à lume coisas acerca do Espírito Santo. E no momento de tribulação, no momento de aflição em que tenho passado, se Deus não tivesse feito isso por mim, trazido à lume a revelação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo no Evangelho que eu recebi e criei, hoje eu estava morto. E não é uma condição apenas para mim. Ah, Murilo é fraco porque está assim. Não, irmãos, todo mundo pode passar por isso. Não existe super crente. Existe aquele que recebe a revelação da perfeita vontade de Deus. Aí esse, meu irmão, aí para esse parar é difícil. Mas nós estamos em fase de amadurecimento. Estamos em fase de aperfeiçoamento, de transformação da mente. Esses caras dos apóstolos lá de Paulo e os primeiros apóstolos, até esses grandes homens que nós conhecemos, Reagan, TL, esses caras, irmãos, teve um estalo na mente deles. E eles passaram a viver a vida de Deus, praticando a vida de Deus, indo. E os relatos que temos da vida deles é que nada parou aqueles homens. Nada atribulou aqueles homens a ponto de eles dar testemunho em alguns livros, pelo menos os livros que eu li deles, nenhum eles relatam. Eu pensei em dar um tempo, eu pensei em parar. Não. Isso é quando a perfeita vontade de Deus é revelada para nós. E isso é uma fase gradativa.
Paulo diz: renovai a vossa mente, para que na renovação da vossa mente você conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ordem dos fatores, eu acredito eu, que altera o resultado. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que está escrito em Romanos 12. Existe uma boa vontade de Deus, existe uma vontade de Deus que é agradável, mas existe uma vontade de Deus que é perfeita. E nessa perfeita vontade, nada tira a sua vida dela. Isso tudo é gradativo. Isso tudo nós vamos alcançando. Então, vamos lá. Eu falei aqui que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Você crê que você recebeu? Você crê que o Espírito de Deus habita em você? É morada em você? Você é morada dele. O Espírito Santo de Deus habita em você. E Jesus, quando andava aqui sobre a terra, ele disse: olha, eu não aceito testemunho humano. Ele falou isso. Falando acerca de João Batista, eu não aceito testemunho de homem. Mas ele fala que João veio, que João falou, João testificou da luz, mas eles não acreditaram. Mas Jesus falou: olha, eu tenho um testemunho que é maior que o de João. Eu não aceito testemunho de homens, não. Porque quem dá, outro é que dá testemunho. Ele falou: outro é que dá testemunho a meu respeito. Jesus fala de um testemunho. Ele está falando que quem testemunha a caminhada dele enquanto ele estava aqui era o próprio Deus, era o próprio Espírito Santo. E hoje nós temos, irmãos, em nós esse testemunho. Hoje nós temos em nós esse testemunho. Hoje nós temos em nós o Evangelho. Hoje nós temos em nós o poder do Espírito Santo que testifica do Evangelho. O que é que nos falta, irmãos? Acredito eu que como o Wilson pregou, dá liberdade a esse Espírito. Olha como o Espírito tem clamado. Quem veio quinta-feira viu. O Espírito dizendo: deixa eu agir com liberdade no meio de vocês. A pastora deu aquela palavra domingo. Por que é que nós julgamos os irmãos que têm lá o seu estereótipo, mas buscam a Deus? Dão liberdade ao Espírito, mesmo sem entender, mesmo sem conhecer. E nós entendemos e conhecemos. Olha como Satanás, ele dificulta as coisas, né? No âmbito do entendimento. Eu creio no tempo em que esse entendimento, em que esse Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, será testemunhado através das nossas vidas com fogo, com poder, com ousadia, com a autoridade que o Espírito Santo que está em nós vai liberar. Eu creio nesse tempo, irmãos. Abra sua Bíblia em João. Acho que eu vou encerrar com isso. 1 João, perdão. Primeira carta de João. Capítulo 5. Aleluia. Jesus disse: Deus é quem dá testemunho de mim. Aquele que testifica tudo que eu falo é o próprio Deus. Aquele que prova que o que eu falo é verdadeiro através de sinais, prodígios e maravilhas é o próprio Deus. Aquele que faz as obras, aquele que fala e eu apenas ouço ele falar e passo para vocês, é o próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo. Você lembra que Jesus, ele... Vou falar isso aqui rapidinho. Jesus, ele chegou para ser batizado lá. E ele foi batizado por João. E João viu uma pomba vindo até ele e ouviu a voz que disse assim: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E a Bíblia diz que Jesus naquele momento foi cheio do Espírito Santo. Quem veio e encheu Jesus? Espírito Santo. Irmãos, ouça esse som, Espírito Santo. E guarde isso no seu coração. O Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus e encheu Jesus naquele momento. Encheu Jesus de poder.
completou, fez Jesus pleno naquele momento, e deu uma revelação a Jesus, disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A partir daquele momento, a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. Tem outros textos que dizem que ele foi impelido pelo Espírito ao deserto. E tem outros que dizem ainda, para ser tentado pelo diabo. Eu estava meditando esses dias, neném agora descobriu que ela é um bebê, né? E ela descobriu que bebê acorda de noite e perturba os pais. Perturba assim, né? Que quando nasceu estava uma maravilha, dormia, acordava assim de 3, 4 em 4 horas. Sonolenta, agora não, de 1 hora, essa noite mesmo foi uma benção. 6, dormi, 7, 5, dormi, de 1 hora quase. E gritando, viu, irmãos? Parece que é a sirene do SAMU que está dentro do quarto. A bicha tem uma garganta que, aleluia, viu? Dá uma rajada de que sai de baixo. Você acorda assim atribulado, parecendo que está acabando um no quarto. E nessas aí eu levantei e fui falar, não vou dormir mais não, retei. Não vou dormir mais não, aí quando chorar lá eu pego, boto lá e pronto, e volto. Tem hora que você reta, né, irmão? Você não dorme mais, fala, não quero dormir mais não. Aí eu fui meditar, fui ler e parei bem nesse texto, que o Espírito impeliu Jesus, levou Jesus até o deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu falei, oxi, como é que pode, rapaz? E lá Jesus passou 40 dias sendo tentado. Jesus não foi tentado 3 vezes só, mesmo. As 3 vezes ali que foram escritos foram mostrando os padrões das tentações. Mas ele passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Mas ele não estava só, lembre-se disso. Uma coisa é você achar que você está só em um momento de tribulação. Em um momento em que Satanás está atribulando a sua mente. Uma coisa é você achar que você está só, outra coisa é você saber que o Espírito Santo de Deus está com você. E que você tem a palavra para passar por aquilo. Veja bem, Jesus foi para o deserto, vencer os medos da sua natureza humana, vencer os limites da sua natureza humana, vencer os sofrimentos que estavam presentes na sua natureza humana, as vontades que estavam ali na sua natureza vontade. A Bíblia diz que Jesus não veio fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que enviou. Jesus tinha uma vontade, mas ele foi para o deserto, passar 40 dias vencendo a sua natureza humana, humilhando a sua natureza humana, colocando a sua natureza humana, o barro em que ele foi formado, no seu devido lugar. Porque em tudo que nós somos tentados, Jesus também foi tentado. Ele passou 40 dias naquele deserto. Ele, o Espírito Santo e Satanás. E todas as tentações foram vencidas por meio da palavra de Cristo, por meio da palavra de Deus. Depois dos 40 dias, quando ele volta, lembre-se, ele foi cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo o conduziu até o deserto para ser tentado. Mas depois de ser tentado, depois de vencer todos os seus medos, depois de vencer todas as suas vontades, todos os seus limites naquele deserto, pisando em serpentes, pisando em escorpiões, expulsando chacais, vencendo o terror noturno, vencendo o calor infernal de dia, o frio de noite. Depois que ele passou por tudo isso, a Bíblia diz que ele retornou no poder do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Mas quando ele retornou no poder do Espírito Santo. E ele logo foi para Galileia, e a sua fama começou a correr aceleradamente. Nós temos o Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E eu vou falar para vocês, se nós temos a intenção de viver de fato e de verdade esse evangelho e andar no poder do Espírito, olha o que David Hobbs fez. Não estou aqui alegando, como dizia minha avó, alegando as obras dele. Mas o cara deixou a sua vida, deixou o seu trabalho, se trancou dentro de um quarto orando 8 horas por dia. Você acha que ali ele não estava preocupado com conta? Ele não estava preocupado com seus medos, com seus limites, com sua dor, com sua necessidade? Mas ele escolheu vencer de uma vez por todas. A gente vai vencer.
Não é apenas dessa forma como eles fazem. Os caras são muito doidos. Eles se entregam mesmo ao evangelho e vamos fazer. Mas de forma gradativa também, irmão, nós vamos vencendo. Nós vamos passando por esse deserto junto com o Espírito Santo, vencendo as limitações, vencendo os medos, vencendo as obras do inferno contra as nossas vidas, meditando no evangelho, meditando na palavra. E no dia de Deus, sairemos disso no poder do Espírito. E andaremos no poder do Espírito. Aí, irmãos, é quando começa e não para mais. É quando nada mais fica na frente, nada mais impede. É quando realmente nada mais importa. E eu li esse texto, achei maravilhoso. Medite nisso. Quando você estiver passando por alguma tribulação, passando por algum problema, pense nisso. Eu creio que isso vai passar e eu vou sair disso muito mais forte do que eu entrei. Lembre-se disso. E isso vai mudar a vida de alguém. Versículo 6, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito Santo. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimos num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Olha o que Jesus falou, vocês lembram? Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. O testemunho está em nós. Olha o que ele está dizendo. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ponto final. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Não tem negociação, irmãos. Ah, não, mas não é assim, não. É simples. Você quer ter a vida? Tenha um filho. Creia no Filho. Creia no Evangelho dele, que ele deixou. Se não quiser. Eu pensei assim acerca de... Eu penso assim acerca das pessoas, acerca do Evangelho. Eu parei de me lamentar quando alguém não quer nada com Deus, irmãos. Poxa, fulano, É simples, é uma escolha. Você crê no Filho, você tem a vida. Você não crê no Filho, você não tem a vida. Esse é o testemunho que temos. Essa é a manifestação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Amém? Vocês foram abençoados? Então se coloque de pé. Nem sei que hora é essa. Quando eu comprar um relógio, tá cedo ainda, pastor. 11 horas ainda. Hã? Ó, a pastora vai fazer almoço, mas eu aconselho você jejuar. Jejua. A gente podia tirar o domingo de manhã para jejuar, né? Não tinha essa preocupação. Já ficava aqui, já. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que vocês cantassem aquela música. Estou aqui por ti. Venha e faça o que você faz. Tens o meu coração. Eu não vou cantar, né? Eu não vou passar essa vergonha. Olha, a Bíblia diz que existe uma riqueza, existe uma grandeza, existe um poder
O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Ele vivifica o nosso corpo. Eu declaro sobre os nossos corpos vida de Deus hoje. Eu declaro que quem chegou aqui com algum tipo de dor, seja lá qual for, que o poder que há no Evangelho cure a sua vida agora em nome de Jesus. E durante esse louvor você vai fazer aquilo que o seu corpo estava dizendo que você não podia fazer. Desafie o seu corpo. Desafie a sua natureza carnal hoje com o Evangelho, com o poder que há no Evangelho. Eu profetizo cura do Senhor hoje sobre o seu corpo, sobre o seu joelho, Vini. Profetizo a cura do Senhor. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, testificando da sua palavra, testificando da sua herança que nos foi dada. Uma herança onde não andamos em maldição, mas andamos em bênçãos. Porque o Senhor diz que o Senhor já tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Pai, nós estamos em Cristo, nós habitamos nele, Ele está em nós. Eu declaro em nome dEle, em nome do Seu Filho amado Jesus, que o Teu poder flua em nossas vidas aqui agora, Senhor. Nos encha, Pai. Aqueles que almejam sejam cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, meu amigo, venha encher essas pessoas. Venha trazer à vida delas, Pai, aquilo que se perdeu. Mover, que haja um turbilhão seu dentro dessas pessoas hoje, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, manifesta a Tua glória neste lugar. Manifesta o Evangelho neste lugar, Espírito Santo. Manifesta a Tua graça neste lugar, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja livre, Espírito Santo, para atuar no meio de nós, trazendo salvação, libertação. Que mentes sejam libertas hoje em nome de Jesus, meu Pai. Que o poder do Evangelho trate corações aqui hoje. Liberte o espírito, liberte o corpo, liberte a alma dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Cante essa canção com fé. Montanhas ainda se movem, fortalezas ainda se abrem. Eu creio em Ti, és o mesmo, eu sei, que ainda fazes os mesmos milagres. Aleluia! Aleluia! Levantam, gigantes ainda são mortos. Eu creio em Ti, és o mesmo, eu sei, que ainda fazes os mesmos. Estou aqui por Ti. Venha e faça o que Você faz. Estou aqui por Ti. Aleluia! Venha e faça o que Você faz. Tens o meu coração. Venha e faça o que Você faz. Queremos o Teu mover. Queremos o Teu mover. Queremos o Teu mover. Queremos o... Mortos ainda levantam. Declara isso, irmão. Isso é o Evangelho. Mortos ainda levantam. Oh! Gigantes ainda são mortos. Eu creio em Ti, és o mesmo, eu sei, que ainda fazes os mesmos milagres. Estou aqui por Ti. Venha e faça o que Você faz. Estou aqui por Ti.
faz. Queremos o teu mover. Queremos o teu mover. Teu mover, Senhor. Queremos o teu mover. Queremos o teu mover. Milagres acontecem. Milagres acontecem quando você se move. Cura está chegando neste lugar. Milagres acontecem quando você se move. Os céus estão chegando neste lugar. Milagres acontecem quando você se move. Cura está chegando neste lugar. Milagres acontecem quando você se move. Os céus estão chegando. Esse é o mover. Esse é o mover. Esse é o mover. Esse é o mover. Estou aqui. Estou aqui. Hoje. Venha e faça o que você faz. Estou aqui. Hoje. Venha e faça o que você faz. Tens o meu coração. Venha e faça o que você faz. Estou aqui, Senhor. Estou aqui por ti. Venha e faça o que você faz. Estou aqui. Estou aqui por ti. Venha e faça. Tens o meu coração, ele é teu. Tens o meu coração. Venha e faça o que você faz. Queremos o teu mover. Queremos o teu mover. O teu mover, Senhor. Queremos o teu mover. O teu mover, quebrando cadeias. Queremos o teu mover. 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 Milagres acontecem quando você se move. A cura está chegando neste lugar. Milagres acontecem quando você se move. Os céus estão chegando neste lugar. Milagres acontecem quando você se move. A cura está chegando neste lugar. Milagres acontecem quando você se move. Os céus estão chegando neste lugar. Milagres acontecem Quando você se move, por está chegando. Milagres acontecem quando você se move. Os céus estão chegando. Esse é o mover. 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 aleluia. Obrigada, Senhor, pelas curas desta manhã. Obrigada pelas curas dos corpos, curas da alma. Obrigada, Senhor, pela restituição. Obrigada, Pai, pessoas
pessoas sendo restituídas nesta manhã. Obrigada, pessoas se levantando, Senhor. Pessoas se levantando, mentes curadas, corpos curados, emocional sendo curado, totalmente curados, pessoas avançando. Este é o mover. Tu estás aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu creio no levantar de pessoas e nunca mais irão parar. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Esse é o mover. 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 Aleluia. Diga para Ele o que você quer nesta manhã. Diga para Ele o que você precisa nesta manhã. Diga para Ele qual é a cura que você precisa. Ele está movendo nesta hora. Fale para Ele aí onde que é a cura, o que você quer. E receba do Senhor nesta hora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, meu Pai. Obrigada. Obrigada, meu Pai, por tudo. Obrigada, Senhor. Aleluia. Profetizo na sua vida, você que está nos ouvindo pela internet, nos vendo. Receba a cura nesta manhã. Receba a cura nesta manhã. Seja alcançado por este mover. Seja alcançado por esta unção nesta manhã. No nome de Jesus. Profetizo sobre a sua vida e a sua família. Este mover de Deus restaurando, te levantando. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nunca mais será o mesmo. Se você crer nesta palavra que restaura, que levanta, você nunca mais será o mesmo. Muito obrigada, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Muito obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz. E é assim que nós cremos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nada mais pode te parar. Você só pode parar se você decidir parar. Mas Ele está disponível para você. Aleluia. Obrigada, Pai. Às 18 horas, vamos estar aqui começando o culto da noite. Vamos continuar nesta unção. Não fique disperso durante o resto do dia. Passe um dia diferente hoje. Um dia de oração em outras línguas. Isso faz um mover dentro de nós. Passe um dia ligado com Ele. No nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Deus é maravilhoso. Quero agradecer a presença de todos vocês. No nome de Jesus. Quero falar algo que o Murilo falou aqui, né? Murilo falou que eu fiz uma declaração de amor por ele. Eu aprendi a fazer isso quando meus filhos eram pequenos. Eu declarava que amava, eu como declaro todos vocês, né? Quando eu queria corrigir, dar uma surra nos meus filhos, senta aqui. Você vai apanhar porque você quer. Mas eu amo você. Quando eu estiver corrigindo qualquer um de vocês, lembre disso, eu amo vocês. Amo vocês. Nunca vou querer o mal para nenhum de vocês. Eu vou querer sempre o bem. Sempre o bem. Mãe é aquela que dá um tapa e passa a mão em amor.
Mas a minha alegria é ver vocês fluindo, como nesta manhã Murilo fluiu no Espírito. Está disponível para todos nós isto. Depende do nosso coração ser colocado à disposição dele. Amém? Aguardo vocês à noite aqui, às 18 horas. Um abraço. Aleluia.